Sejam todos bem-vindos à Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. Esta é a exposição do livro de Josué. O vídeo já vai começar. O livro de Josué descreve o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo. Ele narra a história daquela geração do povo de Deus que cruzou o Rio Jordão e entrou na Terra Prometida, ensinando as futuras gerações sobre como servir ao Senhor, seja nas batalhas, na fartura ou na vida religiosa. Por intermédio de Josué, Deus abençoou e conduziu o povo em direção à Santa Promessa, a conquista da tão esperada Terra Prometida. É um livro que fala sobre coragem, disposição, trabalho e, especialmente, fidelidade ao Deus da Aliança. Exposição do livro de Josué, vivendo em fidelidade às promessas de Deus. Josué, capítulo de número 20, do primeiro versículo ao 9. Está escrito assim na santa palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia dantes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bézer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Feche seus olhos, baixe a sua fronte e oremos mais uma vez. Deus bendito, Pai de amor, nós te louvamos pelo culto que foi prestado ao Senhor até agora. Culto este repleto da sua palavra, com a sua palavra cantada, orada, lida, aplicada, com a sua palavra vivida. Ó Deus, como é bom te adorarmos guiados pela Sagrada Escritura. Suplicamos ao Senhor que por graça, misericórdia, benevolência, compaixão, não nos deixe sem um pouco mais da sua presença. Ansiamos por mais, e nosso anseio, ele é como o da corça que anseia por águas.
Ele é como do homem em terra seca, que precisa dessedentar-se no oásis, e nós temos por oásis o Senhor. Então, Pai bendito, nosso Deus, Deus dos nossos ancestrais, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre nós um pouco de si mesmo e que isso seja experimentado como copiosa chuva. Inunda o nosso coração para que transbordemos de Ti. Então leve em conta quem eu sou e minhas falhas. Leve em conta o Seu amor e o sacrifício de Jesus por todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando de mãos dadas com Josué há quase um ano. Muita coisa já foi vista, muita coisa já foi experimentada. Nós entramos na terra prometida, nós vimos as cidades sendo conquistadas, nós experimentamos os fracassos dos pecados e dos erros, nós vimos as inúmeras estratégias militares usadas pelo povo de Deus, mas até aqui, uma coisa que nós não podemos negar em hipótese alguma, que Deus triunfou sobre os seus inimigos e ofereceu refúgio, presente, seguro, eficaz a todo o seu povo. E esse não poderia deixar de ser o tema da nossa meditação nessa manhã. A nossa meditação estará relacionada, obviamente, com as cidades de refúgio. Deus foi o refúgio para o povo até agora. Deus foi a fortaleza impossível de ser adentrada até este momento. E este Deus, que foi refúgio do povo, que foi fortaleza, no capítulo de número 20, vai providenciar lugares em específico onde pessoas pecadoras poderiam encontrar asilo, retiro e proteção. Refúgio pode ser entendido como lugar que serve de amparo, lugar onde se encontra proteção, lugar onde se escapa do perigo. Para que você tenha um título na sua mente para guiar a nossa meditação, esse título poderia ser a 7ª cidade de refúgio. Grave aí na sua mente, a 7ª cidade de refúgio. Bom, quem estabeleceu o preceito? Quem estabeleceu essa ideia de cidade de refúgio? Versículo de número 1 nos diz que esta ideia veio do Senhor a Josué. Disse mais o Senhor a Josué. É bem verdade que Deus já havia dito a Moisés coisas semelhantes a estas. Moisés havia separado do lado de cá do Jordão 3 cidades. Mas esta ideia adivinha de Deus. Moisés só foi aquele que começou a colocá-la em prática, e aqui o Senhor mais uma vez, chamando a responsabilidade para si, aplicando o preceito advindo dele mesmo, chama Josué para execução. Moisés dá início à tarefa, Josué precisa complementar. Aliás, esse foi o tema de todo o livro de Josué. A ideia, a forma, a construção, a aplicação, o avanço, a conquista, e aqui eu posso usar várias palavras, tudo isso começa com Moisés, mas termina com Josué. Então nós sabemos que isso veio da mente de Deus. Qual era o preceito? Olha o versículo de número 2. Fala aos filhos de Israel. Então Deus chama Josué, já havia chamado Moisés, e dá uma ordem.
apartem para vós outros a cidade de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés. Chegou a hora de colocar em prática todo o projeto das cidades de refúgio. 6 eram as cidades de refúgio, 3 da além do Jordão e 3 aquém do Jordão. 3 nas primeiras conquistas da terra prometida e 3 nas conquistas posteriores da mesma. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: o que é a cidade de refúgio? O que era essa ideia? Que projeto é esse? Como nós podemos compreendê-lo? Como nós podemos entendê-lo? Bom, a Bíblia nos deixa informações claras e diretas sobre isso. Dê uma olhada comigo no versículo de número 3, por favor. A função da cidade de refúgio era para que fuja para ali o homicida, que, por engano, matar uma pessoa sem o querer. Note bem, a cidade de refúgio não era para todos os homicidas. A cidade de refúgio era para o assassino que, por engano, que por um acaso, que por um acidente, matasse alguma pessoa sem o querer. Ora, nós estamos falando de uma sociedade em formação. Nós estamos falando de uma terra de doação. Nós estamos falando de uma grande família transformada em nação. Nós estamos falando de tribos transformando-se em estado. E aqui tudo ainda é gestacional. Tudo aqui está sendo gerado. A ideia de lei para o Senhor Deus, ela envolvia o respeito da terra, o respeito da família, o respeito da religião e, principalmente, o respeito da vida. E se você puder, junto comigo, fazer esse exercício de puxar na memória, lá em Gênesis 4, você há de se lembrar que o texto sagrado nos diz que o sangue de Abel grita por justiça contra o seu irmão, contra o que fizera Caim. O Senhor Deus havia estabelecido leis, e nos seus mandamentos estava escrito claramente: não assassinarás. E aqui, somente uma nota de rodapé teológica. A melhor tradução para o mandamento do Senhor é essa: e não matarás. Pois Israel, na conquista da terra prometida, é incumbido da realização da Guerra Santa. Ora, Deus não pode estar confuso, não matarás. E aí ele chama Josué e fala: Josué, entra na cidade e passa a fio de espada todo mundo, inclusive as crianças. Deve matar ou não deve matar? A ideia então não é não matarás, a ideia é não assassinarás, não planejará contra o seu próximo, não armará cilada contra ele, não esperará à espreita para pegá-lo desapercebido ou para pegá-lo de assalto e simplesmente retirar-lhe a vida por um ato vil, por um ato pecaminoso ou por um ato de vingança. Não podia se assassinar. Mas mortes poderiam acontecer numa sociedade em formação, numa sociedade agrária. Lendo Levítico, lendo Números, lendo os livros da lei, os 5 primeiros livros de Moisés, os livros que antecedem, tem coisas das mais admiráveis. Se porventura o teu martelo, enquanto você estiver pregando, escapar a parte de ferro do cabo e atingir a cabeça do seu irmão e matá-lo, você deve restituir a família em tantas coisas. É interessantíssimo que Deus está legislando inúmeros acontecimentos que poderiam
poderiam vir a ocorrer. E este aqui é um acontecimento que, infelizmente, é comum até os nossos dias. Equívocos acontecem, acidentes acontecem. Há um cheiro de morte no ar e ela às vezes bate na nossa porta e às vezes ela toma as nossas mãos. A cidade de refúgio não era para um assassino. A cidade de refúgio era para alguém que de repente tivesse tirado a vida do seu irmão. E por que precisaria ter uma cidade de refúgio? Olha comigo ainda no versículo de número 3. Para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E aqui um ponto maravilhoso. Vingador do sangue era o nome dado para o agente de segurança pública responsável por cumprir a sentença. Lembre-se que lá atrás a lei já havia dito que olho por olho, dente por dente. Se você ferir alguém na mão, deve ter a sua mão ferida. Havia um princípio de restituição, havia um princípio de devolver o feito ou receber no próprio corpo ou na própria propriedade ou com a própria vida o ato realizado. A figura do vingador de sangue era o do cumpridor da sentença. Ele era aquela pessoa que iria restituir o feito, isto é, vida por vida, pé por pé, mão por mão, olho por olho, boca por boca, dente por dente. Mas Deus está criando uma legislação aqui, Deus está criando uma alternativa, Deus está dizendo, crie cidade de refúgio, para que ali consiga fugir o homicida, que porventura matou alguém sem querer, e que o vingador de sangue não possa alcançá-lo. Deus não toma o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. E aqui nós temos um princípio jurídico que vale até os dias de hoje. Ninguém será tomado por culpado de forma prévia. É necessário avaliar o pleito, é necessário avaliar a demanda, é necessário avaliar as circunstâncias, é necessário avaliar o juízo da coisa. Então o Senhor Deus estabelece cidade de refúgio. Mas chegando à cidade de refúgio, o que ele deveria fazer? Olha comigo o versículo 4 a seguir. E fugindo para algumas dessas cidades, pôr-se-á à porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então não era chegar e entrar, porque senão malfeitores, assassinos, homens terríveis poderiam utilizar do direito para o próprio prazer. Aqui é um mecanismo de barramento. Infelizmente, no direito moderno, nós não conseguimos mais ter coisas desse tipo. O homem mau usa as brechas da justiça exatamente para cometer maldades e continua cometendo a torto e a direito, até que somente Deus, por meio da sua própria força, possa detê-lo. Deus aqui está colocando restrições. O homem que de repente matou alguém sem querer, sai da sua cidade fugido, corredio, e ele chegará até uma das 6 cidades de refúgio, e as cidades de refúgio estavam espalhadas no território de Israel, parará na porta da cidade, ali estarão os anciãos, ali estarão os homens mais sábios, ali estarão os homens que compõem a religião, ali estarão os presbíteros, é essa a ideia, é essa a palavra, ali estarão aqueles que governam a cidade, e exporá o assunto a eles. Dizendo, olha, eu estava trabalhando, olha, eu estava passeando de carro, olha, eu estava indo para minha casa, olha, eu estava voltando, olha, aconteceu isso, e infelizmente alguém morreu nessa história. E então, após ouvir a história daquele que está fugindo do vingador do sangue, que tem o direito de cobrar sangue por sangue, pé por pé, mão por mão, olho por olho, boca por boca, dente por dente, então o tomarão consigo, lhe darão lugar na cidade, e ele passará a habitar com eles em segurança. A ideia aqui é que o vingador do sangue tem um papel de restituir aquilo que foi tirado.
Então, o vingador do sangue era um sujeito que recebia e que trabalhava para ir atrás de casos como esse. Ele era um farejador, ele era um homem que perseguiria a sua vítima e seria implacável. A figura do vingador do sangue aqui pode ser assemelhada com o vingador do sangue lá em Gênesis, quando o anjo da morte passa por cima do Egito. Aquele anjo da morte seria implacável e ele perseguiria os primogênitos do Egito até matar todos eles. Então o vingador do sangue não poderia desistir no meio do caminho, ele iria até as últimas consequências, inclusive até as portas da cidade. Versículo de número 5, se o vingador do sangue o perseguir, e aqui é retórico, ele iria persegui-lo, não lhe entregarão nas mãos o homicida. Por quê? Porque feriu o seu próximo sem querer, porque ele não é um assassino, porque ele é inocente, ele é tão vítima do acidente quanto o outro. A diferença é que o outro perdeu a vida, mas esse é vítima da mesma forma. Não havia nada que antecedia os fatos. Olha o versículo de número 5. Não aborrecia dantes. O princípio do direito aqui está estabelecido até nos nossos dias. Não havia intenção. Aqui está a diferença de doloso para culposo, né? Aqueles que militam no direito sabem disso. Se o vingador perseguir, não vai lhe entregar, não vai entregar o homem, porque o homem feriu sem querer, porque o homem não pode ser morto, porque o homem não tinha nada contrário ao seu, a esse infortúnio, à pessoa que sofreu com a própria vida. Mas a pergunta é, até quando duraria o refúgio? Porque afinal de contas o homem deixou família, o homem deixou mulher, o homem deixou filhos, deixou pai, deixou mãe, deixou irmãos, ele abandonou a própria tribo, abandonou a cidade e saiu correndo em direção à cidade de refúgio, porque sabia que seu sangue seria derramado sobre a terra. Ele está refugiado, ele é um estrangeiro, ele é alguém de fora daquele local, ele está padecendo de asilo. Até quando duraria esse refúgio? Até quando ele não poderia voltar para a sua terra? Até quando ele estaria lá? Versículo de número 6 diz, ele habitará na mesma cidade até que se compareça em juízo perante a congregação. É lindo isso, é maravilhoso isso. O caso dele vai ser julgado pelos anciãos, ele vai ter oportunidade de contar a sua história, ele não será condenado de forma prévia, sua voz não será silenciada, ele será protegido como um programa de testemunha que será protegida, como um programa moderno de proteção à testemunha. A cidade de refúgio serviria de proteção e ele teria total condição de dizer como que os fatos ocorreram. Mas também havia uma segunda oportunidade de se refugiar, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. E aqui é um dos princípios mais bonitos da Bíblia. O sumo sacerdote não perdoava o pecado de ninguém, mas ele prefigurava aquele que perdoaria os pecados de todos no futuro. Quando o sumo sacerdote morria, entendia-se que ele levaria consigo a culpa daquele lugar. E tudo aquilo que ele carregaria no seu corpo na morte seria purificado no dia seguinte à própria morte. Então pense comigo aqui e enxergue a cena. Alguém estava lavrando e de repente o cabo da enxada escapou da mão, deu na cabeça de um colega, matou o colega. Imediatamente o vingador de sangue seria avisado pela família daquele que morreu. Então, perna para que te quero, sai correndo, corre até a cidade de refúgio, conta a história na porta da cidade, é recebido pelos anciãos, começa a trabalhar lá, começa a ter uma vida normal, mas não pode voltar para sua própria casa. Então está marcado o dia do julgamento, ele vai contar a sua história, ele vai dar o seu testemunho. Mas no meio do caminho o sumo sacerdote morreu, então o seu pecado foi levado na tumba. E não é necessário mais nada, ele pode então voltar para a sua cidade, a sua casa, com o pecado perdoado. Era isso, era dessa forma. Ou ele enfrenta o julgamento e é provada a sua inocência, ou o sumo sacerdote morre e a inocência é estabelecida.
Ou ele enfrenta os juízes, ou ele recebe a absolvição com a morte do sumo sacerdote. Grava essas coisas porque elas farão todo sentido mais à frente. Quais e quantas eram as cidades de refúgio? Olha comigo o versículo de número 7 até o final do versículo de número 8. Designaram, pois, solenemente, Quedes, que ficava lá na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom. Hebrom é a única cidade que não é levítica aqui, todas as outras cidades são dos levitas. Hebrom não, Hebrom era do sacerdote. Hebrom era uma cidade sacerdotal, exclusiva para os sacerdotes, para os descendentes de Arão, que cumpriam o sumo sacerdócio. Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, que ficava lá no deserto, lá no planalto da tribo de Ruben. Ramote, que ficava lá perto de Gileade, lá na tribo de Gade. E Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Conta comigo aí. Quedes, na Galileia. Nós temos Siquém. Nós temos Quiriate Arba. Nós temos Bezer, nós temos Ramote e nós temos Golã. 6 cidades de refúgio. 6 cidades de refúgio espalhadas no território de Israel. Ao norte, ao centro, ao sul, do lado oriental, do lado ocidental, a mesma configuração. Deus está aqui estabelecendo cidades que podem ser alcançadas rapidamente. Entenda. Alguém é envolvido num acidente como este que eu mencionei, do homem trabalhando na lavoura e sua enxada escapa das mãos. Se a cidade de refúgio ficasse a 700 quilômetros, não daria tempo dele chegar. Era muito rápido, o vingador do sangue seria acionado pela família quase que imediatamente. 2 homens estavam no campo, alguém matou o meu irmão, fulano de tal matou, corra para se vingar. Era muito rápido isso. Então Deus, que doa a terra para o seu povo, doa cidades de refúgio no meio da terra, para que o inocente consiga expressar a sua inocência, tenha tempo para isso e consiga provar que nada daquilo foi de fato como as pessoas haviam dito que tinha sido. Como é que o nosso texto termina? Com uma notinha de rodapé muito interessante. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles. Olha que texto incrível. Essa cidade não eram só para os integrantes das 12 tribos de Israel. Essa cidade era para o gentil que foi enxertado na videira verdadeira. Essa cidade serviria de refúgio para o estrangeiro, para o escravo. Essa cidade serviria de refúgio para quem não era judeu da gema, para quem não era hebreu de hebreus, para quem não era da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E aqui você tem alguns casos, não se esqueça que no livro de Josué nós temos a famosíssima Raabe, uma mulher da cidade de Jericó. Nós não temos só Raabe, nós temos cidades inteiras que se rendem ao Senhor, ou por medo, ou por conversão. O princípio do refúgio, da possibilidade de salvação, da justiça ser estabelecida, valeria para o judeu e para o não judeu. Diz o texto, para que se refugiasse nelas todos aqueles que por engano matassem alguma pessoa. Era para todos, o princípio de justiça era universal, o princípio de justiça era para todos aqueles que habitavam no território, era para todos aqueles que haviam herdado a terra prometida. Todos eles tinham direito de expressar-se, todos eles teriam direito de defender-se, todos eles tinham direito de lutar pela inocência para não morrerem às mãos do vingador de sangue. Todos eles tinham direito de comparecer perante a congregação.
Bom, quanto tempo durou esse arranjo jurídico? É um arranjo jurídico no mínimo interessante. Para os operadores do direito da igreja, é um arranjo jurídico no mínimo interessante. Cidades protetivas, cidades seguras, para que o inocente consiga se defender, expressar a sua inocência, conforme termina o versículo 9, para que o inocente possa comparecer perante a congregação. Era um princípio, no mínimo, interessantíssimo. Mas, infelizmente, esse princípio, ele acaba muito fácil, ele acaba muito rápido. E por que ele acaba muito fácil? Você conhece a história bíblica. Nós estamos aqui 1200 anos antes de Cristo. Perto do ano 1000 antes de Cristo, você tem o reinado de Saul e depois o reinado de Davi. Depois do reinado de Davi, você tem o reinado de Salomão. E depois do reinado de Salomão, você tem uma briga entre a família real. E quase uma guerra civil. Israel vai se dividir em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte vai cair nas mãos do rei da Síria, e a primeira coisa que o rei da Síria vai fazer é acabar com essa história dessa cidade de refúgio. Os assírios têm as suas leis, os assírios têm as suas formas de lidar com essas coisas. O mesmo aconteceu no ano 586, 700 anos depois já não havia cidade de refúgio. As cidades de refúgio, elas não eram para durar para sempre mesmo, não era esse o projeto. As cidades de refúgio, elas serviriam de um tipo, elas serviriam de um modelo, elas representavam uma realidade maior do que elas. Por isso elas não precisavam durar para sempre. O grande objetivo das cidades de refúgio era representar a salvação, era representar o refúgio, era para representar a fortaleza. E você sabe disso, porque você conhece o Salmo de número 46, Salmo escrito pelos filhos de Corá, Salmo escrito muito antes dessa história, mas o Salmo 46 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A cidade de refúgio não era senão um modelo de quem Deus era, espalhado no meio do território de Israel. E se ela é o modelo, se ela é o protótipo, se ela é o projeto, ela não precisa durar para sempre. Eu tento explicar isso de uma maneira ilustrativa. Os projetistas dos carros abandonam o projeto assim que o carro é executado. O projeto não é mais o objeto do trabalho, mas sim o real, aquilo que o projeto projetou. O resultado do projeto agora deve ser analisado. A cidade de refúgio era o projeto, o resultado dela era o Senhor Deus. A cidade de refúgio era o protótipo. O objetivo era mostrar que Deus é socorro, Deus é refúgio, Deus é o refúgio onde eu e você podemos nos esconder. Deus é o refúgio onde o vingador do sangue não nos toca. Deus é o refúgio onde poderemos apresentar quem nós somos. Deus é o refúgio onde diremos a nossa inocência. Deus é o nosso refúgio. A cidade de refúgio podia sumir, porque ela tinha cumprido o seu propósito, e o propósito dela era apontar para Deus. Mas talvez você olhe para o texto e tenha uma impressão dele mais ou menos assim: ok, pastor, eu entendi que eu não tenho mais cidade de refúgio, eu tenho um outro ordenamento jurídico, e no nosso ordenamento jurídico todos são inocentes perante a lei até que se prove o contrário. Eu já entendi também que Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, mas eu não consigo fazer a relação direta com a minha vida, porque no fim das contas, eu não matei ninguém. No fim das contas, eu não me envolvi num acidente no campo, eu não me envolvi num acidente na cidade, eu não me envolvi num acidente em casa. No fim das contas, eu gostei do texto, gostei da história, mas não tem nada a ver comigo. E é aí que nós nos enganamos. E por que nós nos enganamos?
Porque o Senhor Jesus disse algo que radicalmente nos fere. Num dos capítulos mais bonitos da Bíblia, ou melhor, num dos conjuntos mais bonitos da Bíblia, que é chamado Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo de número 5 e vai até o final de Mateus capítulo de número 7. Logo ainda no início, nas palavras introdutórias, depois das bem-aventuranças, Jesus começa a explicar a lei. E aí ele vai dizer que não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. E eu posso acrescentar aqui, sem medo de cometer um desatino, Jesus não só veio cumprir a lei, mas ele veio explicitá-la. Ele veio transformar a lei de fato no que ela é. E aqui é onde nos fere. Porque Mateus capítulo de número 5, versículo de número 21 diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E também foi dito aos antigos, quem matar estará sujeito a julgamento, estará sujeito à restituição, estará sujeito ao vingador do sangue. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. O texto vai nos colocar numa situação extremamente delicada. E por que o texto nos coloca numa situação extremamente delicada? Ora, meus irmãos, porque aquele que não tem alguém a quem odeia, que atire a primeira pedra. A lista dos que me odeiam e a lista dos que eu odeio costuma ser muito grande. E eu acho que eu não sou muito diferente de você. Tem gente que você não tolera, tem gente que você não suporta, tem gente que você não consegue conviver. E para piorar as coisas, tem gente, nesse caso, na nossa própria casa. Tem irmão que não fala com irmão, tem pai que não fala com filho, tem filho que não fala com pai. A coisa é feia. Desse lado de cá da queda, depois de Gênesis 3, a coisa é feia, e é feia mesmo. E de perto, meus irmãos, não precisa nem numa lupa, de perto toda a família é zoada. E é zoado. É zoado, tem problema de tudo quanto é lado. Tem. Não significa que a gente é bom ou que a gente é ruim, significa que a gente odeia e é odiado. Mas o grande problema é que quando eu odeio, eu estou sujeito ao mandamento. Mas talvez você diga, pastor, você está dando uma forçada na barra. Porque o texto fala de assassinato, e aqui é uma questão de ódio e não sei o quê. Bom, eu tenho que te mostrar um outro texto. E aí eu quero que você caminhe comigo, eu não vou só ler. Vai lá, de trás para frente, primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 15. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 15. Acharam o texto? Vamos ler juntos esse texto? Eu acho que ele tem que ser lido em alta voz. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo de número 15. Não é João 3,16, é 1 João 3,15. Mas o 3,16 também é bonitinho, depois você dá uma lida em casa. Mas é o 15 que me interessa. Vamos ler? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, homicida. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E agora? Agora eu tenho um espelho virado para minha cara. Agora eu tenho um espelho apontando para minha alma.
No começo da história estava interessante, a cidade de refúgio, um ordenamento jurídico diferente, tudo começando, muito legal essa ideia de cidade de refúgio. Legal, inclusive, para defender as pessoas. Mas eu nunca matei ninguém. Não! Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E aqui, meus amados irmãos, eu tenho que dizer, ao pé da letra, somos uma comunidade de homicidas. E nenhum de nós escapa dessa condenação. Então nós podemos nos perguntar, onde está a nossa cidade de refúgio? Pastor, eu entendi que se o anjo da morte passar hoje sobre mim, eu serei contado entre aqueles que deverão morrer. Eu acabei de descobrir que se o vingador do sangue estiver andando atrás de mim, ele me encontrar, ele vai me matar, porque de fato eu sou um homicida, como qualquer outro da história de Israel ou da história do mundo. Aonde então eu encontro a minha cidade de refúgio? E aí eu volto para o começo do meu sermão. Como que eu dei o título do meu sermão? A 7ª cidade de refúgio. Deus havia colocado 6 cidades de refúgio. 3 do lado de cá e 3 do lado de lá. Mas então, no advento das eras, na plenitude do tempo, diz a Escritura que, nascido de mulher, vinha até nós o Salvador. O Salvador que andou de pés descalços, o Salvador que cumpriu toda a lei, o Salvador que viveu entre nós e experimentou todas as agruras do pecado, sem contudo ter pecado uma vez só sequer. Em determinado momento, esse Salvador se levantou e de forma contundente e de forma estridente. E esse é o motivo dessa igreja, ela tem esse nome. Essa igreja chama Vinde exatamente por causa desse episódio em que Jesus se levantou e a plenos pulmões gritou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus sabia, mas nós não, e nem os judeus da época, que Jesus naquele momento se colocava como a 7ª cidade de refúgio. Naquele dia, Jesus estabelecia em si mesmo os alicerces da cidade eterna, do tabernáculo protetivo, da casa de Deus e da casa dos homens. Naquele dia, Jesus fazia dele coluna eterna. Daquele dia, Jesus fazia dele, daquele dia em diante, Jesus fazia dele as muralhas intransponíveis. Meus irmãos, tidos entre os assassinos, sujeitos ao vingador de sangue, a boa notícia é que, apesar das 6 cidades de refúgio terem sido destruídas com muito pouco tempo, existe uma cidade cujos alicerces são indestrutíveis. E essa cidade é muito mais do que muralha, parede, castelo. Essa cidade é muito mais do que baluarte, essa casa é muito mais do que torre de esquina. Essa casa, essa cidade é muito mais do que meramente uma casa. Essa cidade tem nome. Essa cidade é o Senhor Jesus. É a cidade onde todos os assassinos, os homicidas, os prostitutos e as prostitutas, os impuros, os pecadores, os miseráveis, os maltrapilhos, podem nele se refugiar. E nós, diferentemente do que pensam por aí, nós somos a comunidade dos leprosos, dos manchados, dos feridos. Não existem perfeitos aqui.
Existem homens e mulheres que se refugiaram no Salvador de nossas vidas. E nesse refúgio, o vingador do sangue jamais poderá nos tocar. Quando os dias se avolumarem, quando as dores se tornarem impossíveis, quando o acusador disser do alto do seu poste de acusação, do alto do seu púlpito de fala, e ele te acusar de todos os pecados que eu cometo e que você comete, que você sabe que comete, que eu sei que eu cometo. No dia que o acusador disser culpado, diga a ele que na terra de Israel ainda há a última cidade de refúgio, e que você contou os seus feitos na entrada da cidade, e disse sim que estava com as mãos manchadas de sangue, mas disse que não era isso que você queria, e pediu perdão. Diga a ele que da muralha para cá ele não entra. A cena sempre vem à mente quando tem um marco, né? Diga a ele que assim como Gandalf interrompeu Balrog no meio da passarela, o nosso Salvador impediu o diabo de vingar o nosso sangue e de requerer a nossa vida. Somos livres, perdoados, refeitos, desde que permaneçamos quietos, calados, na nossa cidade de refúgio final, no Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Deus, obrigado pela beleza da cidade de refúgio. O significado dela é gigantesco, o significado dela é incrível. Mas muito mais bonita do que a cidade é aquilo que ela apontava, e ela apontava para aquele que faria-se cidade, para aquele que disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave, venham, venham todos, venham. E ele disse isso a prostituta, a pecador, a leproso, a cego, a tuberculoso. Ele disse isso com gente com fluxo de sangue. Ele disse isso a devedor. Ele disse isso a mau caráter. Ele disse isso a todo mundo. Ele disse isso até ao ladrão de pendurado ao lado dele. E a Bíblia nos diz que uma multidão encontrou nele refúgio. E as muralhas do peito do Senhor Jesus, as torres das mãos ensanguentadas, o topo do castelo, da sua coroa de espinhos, é intransponível para o anjo da morte, é intransponível para o vingador do sangue. Eles não podem entrar. E nós sabemos que fomos achados na beira do caminho, sem eira nem beira, sem nome, sem sobrenome. Mas as portas se abriram, dissemos quem nós éramos, pedimos perdão e fomos convidados a entrar. Obrigado pela 7ª cidade de refúgio. Obrigado pela cidade do refúgio eterno. Obrigado por Jesus ser socorro bem presente da tribulação. Nos faça escondidos aí para todo sempre. Amém.